O Vasco, diferentemente do Botafogo, é que está numa fase bem complicada no Brasileirão, porque o Vasco não vence, faz 7 jogos. E para tentar se reabilitar, tem pela frente logo o clássico contra o Flamengo na segunda-feira. Fala pessoal, boa tarde a todos. Na próxima segunda-feira no Maracanã, o Vasco busca uma vitória no clássico contra o Flamengo para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time está na 18ª posição na tabela com 6 pontos e vive um momento complicado na temporada. Vem de 3 derrotas seguidas e não vence há 7 jogos. Durante a semana, o diretor executivo de futebol do clube, Paulo Brax, reafirmou a confiança no trabalho do técnico Maurício Barbieri. O treinador volta a comandar o time à beira do campo depois de cumprir suspensão na derrota para o Fortaleza na última rodada. Pedro Raul, que também cumpriu suspensão, vai poder jogar contra o Flamengo. Apesar da má fase, o centroavante é o artilheiro do Vasco na temporada com 9 gols marcados. Na defesa, Robson faz tratamento para as dores musculares e é dúvida. Caso ele não se recupere, o argentino Capasso deve seguir no time. Agora de Vasco da Gama, o gigante da colina, que não vive um bom momento, todo mundo sabe disso. Na minha opinião, o mau momento vivido dentro de campo é muito por conta da falta de um jogador como esse, que foram os meias procurados, de acordo com o dirigente da SAF do Vasco, Paulo Brax, que o Vasco procurou, mas não conseguiu chegar a um acordo com nenhum desses jogadores. O Isco, que estava no Sevilha, inclusive ele e Papo Gomes, o Isco com 19 jogos, Papo Gomes com 28, um fez 3 gols, outro 1 gol. Outro, uma assistência e 2 assistências. O Coutinho, que no Aston Villa também não conseguiu render tanto essa temporada, teve algumas lesões, 22 jogos, apenas 1 gol e 1 assistência. O Terans, que é um cara que agrada não só ao Vasco, mas a muitos clubes brasileiros, 25 jogos, 5 gols e 8 assistências. O Coronado, do Al Ittihad, que também foi bastante falado aqui no Brasil, não só no Vasco, 33 jogos, 6 gols, 16 assistências. E o Franco Fagundes, do Nacional do Uruguai, com 18 jogos, 1 gol e 1 assistência. Eu acredito que muito do insucesso do Vasco dentro de campo passe por isso. Concordam? Concordo muito. Eu, se fosse escolher por um desses aí, ou né, na minha escala, seria o Coutinho primeiro, né? Concordo. Pela identidade do clube e tudo, por conhecer. E é um jogador que tem muito potencial para desenvolver ainda dentro do futebol. E aí o Isco, pô, sem dúvida, cracaço, né? E o Papo Gomes ali, botaria esses 3 na lista ali das minhas preferências. O Terans já não é uma característica tão... De 10, de né? 10, camisa assim. 10, eu acho que ele é mais ponta, mais de arrancada. Então, assim, eu escolheria esses 3 aqui, não sei a opinião E de você, vocês. Dorilhão? Qualquer um desses 3 aí tava bom, né? Paulo Brax... 3 não, tava bom. O Paulo Brax falou que, na entrevista coletiva Você de esteve lá, terça-feira, né? Ele disse que foi isso, né? Ele acabou errando por mirar alto demais. E aí, quando ele não conseguiu acertar com nenhum desses nomes, Sim. os nomes que apareceram disponíveis não agregariam tanto quanto aqueles que já estão no Vasco. Então, no planejamento do futebol, da forma que eles viram, seria possível suprir essa carência de um camisa 10, de um meio de criação, puxando o Alex Teixeira ou adiantando um volante. Eu botaria o Orediano? Não, da esquerda lá, é o menino. Figueiredo? O menino, o canhoto, Figueiredo? Não, O Peck? Peck. Eu traria o Peck por dentro. E aí o Paulo Brax admitiu que foi um erro de planejamento. Ele achou que daria para suprir a carência de um 10 com essas peças, mas não deu. E que agora realmente vai atrás. E segundo ele está negociando, o Vasco está negociando com um meio-campo que é chegar e jogar. E o nome não vazou até agora. Um nome, né, que o Vasco acertou agora, inclusive já oficializou, foi o Serginho, que estava no Giresunspor. É um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, estava lá no futebol turco. Se a gente pegar a carreira do Serginho, também não é um jogador que tenha tantos clubes de destaque, mas é mais uma opção. E aí, de acordo com o que você mesmo falou, Dorileu, do Brax de não ter contratado um 10 porque ele acreditava que isso não ia influenciar positivamente no grupo, não ia agregar tanta coisa, para ele trazer o Serginho, ele acredita que isso possa acontecer, né? Exatamente. Confesso que eu não acompanho o Campeonato Turco, não vi muito o Serginho jogar, mas pelas características, pelos vídeos, a gente vê que muitas vezes ele atua como jogador de beirada, né? Não Sim, exatamente um camisa 10. Uma outra característica. Mas pisa na área, né? Faz assim, gol, né? Um jogador de beirada que faz gol. O que falta também hoje no Vasco, né? Falta isso, falta outras coisas também. Falta algumas coisas. Igor,